Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo de número 5, efeitos de parágrafo. Nós vamos trabalhar agora com os principais efeitos de parágrafo do LibreOffice Writer, ok? Vimos efeitos de caractere no último vídeo, vamos agora para os efeitos que afetam parágrafos inteiramente, ok? Antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou limpar essa formatação, né? Vou fazer um Ctrl A, né? Ctrl A, selecionei tudo e vou clicar neste botãozinho aqui para limpar a formatação, né? Limpar a formatação do texto todo, para o texto voltar a ser, usar o estilo padrão do Writer, sem todas aquelas firulas, né? Então limpei tudo, ele limpou todos os efeitos e todos os estilos de fonte que eu apliquei. Eu vou clicar aqui no Go Print e vou botar tamanho 16, pronto, perfeito. Certo? Os efeitos de caractere, como a gente viu no vídeo passado, eles são efeitos que são aplicados a letras. Cada letra pode receber um efeito de caractere diferente, isoladamente. Os efeitos de parágrafo, eles são efeitos que aplicam-se nos parágrafos, certo? Então, a gente tem aqui alguns efeitos de parágrafo, né? Começando a partir aqui dos marcadores, da numeração, tudo isso aqui é efeito de parágrafo. Então nós vamos conhecer aqui alguns desses efeitos. Eu vou primeiro, antes de qualquer coisa, ficar menorzinho para não atrapalhar. Tá? A primeira coisa que a gente precisa conhecer sobre os efeitos de parágrafo são os 4 alinhamentos de parágrafo, certo? Eu sei que você já conhece ele de outros carnavais, mas aqui estão eles, né? O alinhar à esquerda, o alinhar centralizado, o alinhar à direita e o justificado, certo? São 4 alinhamentos de parágrafo. Eles definem como o texto estará alinhado em relação à página. No alinhamento esquerdo, o que nós temos aqui é o texto perfeitamente alinhado na parte esquerda do papel, na margem esquerda da página, e não necessariamente alinhado na margem direita. Então você vê que esse parágrafo aqui está bem alinhado aqui, prontinho com a margem esquerda, e desalinhado aqui. Certo? Na verdade, isso aqui é um terceiro parágrafo de texto, né? São 2 parágrafos distintos. Então o que eu vou fazer? A gente pode brincar da seguinte maneira, né? Eu posso selecionar aqui, não precisa selecionar o parágrafo, basta botar o cursor no meio do parágrafo, e aí eu posso mandar centralizar, que aí ele se alinha ao centro da página e desalinha nas 2 margens, alinhar à direita, que ele alinha só na margem direita aqui e desalinha na esquerda, e justificado, que ele alinha nas 2 margens, ele fica alinhado, perfeitamente alinhado na margem esquerda e perfeitamente alinhado na margem direita. Como é que ele consegue fazer isso? Aumentando o tamanho dos espaços entre as palavras. Então você percebe que nessa linha os espaços são maiores do que nessa linha, por exemplo. Então, para que você consiga justificar o texto, para que o programa consiga justificar o texto, deixando ele alinhado nas 2 margens, o texto tem que ter os espaços entre as palavras aumentados, ok? Uma das coisas que você precisa saber também aqui são as teclas de atalho, né? E as teclas de atalho são as seguintes. Alinhar à esquerda, Ctrl L. L de left, né? Esquerda. Centralizar, Ctrl E. Ctrl E, tá ali. Alinhar à direita é Ctrl R de right. E justificar é Ctrl J, ok? Então são teclas de atalho para essas 4 ferramentas aí que você precisa conhecer. Também não sei se você percebeu, mas isso só afetou este primeiro parágrafo. Quer dizer, o primeiro parágrafo teve o seu fluxo, o seu texto alinhado, justificado. O segundo parágrafo, que é composto por essas 2 linhas, não. E o terceiro parágrafo também não. Até porque um parágrafo de uma linha só, você não percebe que está justificado. Ele não vai justificar um parágrafo de uma linha só. Certo? Você não vai perceber a diferença. Então, em outras palavras, esses efeitos eles afetam os parágrafos que estiverem selecionados. Como o cursor está aqui, ele só afetou o primeiro parágrafo. Certo? Vamos lá para outras ferramentas. Esse próximo botão que aparece aqui, né, é o botão entre linhas. Ele permite que você defina o espaçamento entre as linhas. Tem 1.15, 1.5, espaçamento duplo, ou então você vai lá e escolhe aqui, certo? O valor. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no primeiro parágrafo e vou pedir uma entrelinha de 2, né? Duplo.
Olha o que é a entrelinha. A entrelinha, ela determina o espaço entre as linhas. O espaço entre as linhas. Agora está no espaço 2, né? O espaço 1 é esse aqui. Vamos voltar lá, entrelinhas. O espaço 1 está aqui, certo? Voltei, ó, meu parágrafo volta a ser normal. Espaço 1.15, está aqui 1.15, é um espaço um pouco maior, afastou, tá? Você escolhe. Não existe uma tecla de atalho própria para as entrelinhas. Aqui você também tem o aumentar o espaçamento entre os parágrafos, esses dois botões aqui. A diferença entre aumentar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos é o seguinte. Eu vou clicar aqui, vamos ver se ele vai fazer espaçamento entre parágrafos, ó. Perceba, ele só está aumentando o espaço nesse ponto aqui. Por quê? Porque isso aqui é um parágrafo, isso aqui é outro parágrafo, né? Ó. Certo? Então ele está aumentando o espaçamento antes e depois do parágrafo que está selecionado. O parágrafo onde o cursor está, no caso é esse primeiro parágrafo aí. Espaçamento entre linhas afeta as linhas dentro do parágrafo. Espaçamento entre parágrafos afeta a linha que fica acima do parágrafo e a linha que fica abaixo do parágrafo. Certo? Vamos lá. Vamos voltar aqui também. Diminuir o espaçamento do parágrafo. Ok? Nós temos também a ferramenta de recuo. Aumentar e diminuir recuo. Aqui está o botão de aumentar recuo, aqui está o botão de diminuir recuo. O que exatamente é isso? Esses dois botões, eles afetam o recuo à esquerda. O que é o recuo à esquerda? Vamos lá. Você está vendo que o texto está alinhado, porque aqui, ó, isso aqui é a margem esquerda do papel. A margem esquerda do papel, ela é definida, aqui você pode definir ela na régua, né? Tem aqui a margem, é tudo isso aqui, certo? Então toda essa área que eu desenhei uma linha, meu Deus, ela ficou inclinada. Estou com algum problema, será que é labirintite mesmo? Bom, tá aqui, pronto, agora tá mais ou menos reta, né? Também não vamos ser muito exigentes. Então isso aqui é chamada margem esquerda do papel. A margem esquerda da minha folha. O recuo controla o afastamento entre o texto e a margem. Nesse caso aqui, o afastamento está 0. Por quê? Porque o texto está encostado na margem, certo? Mas cada vez que eu clicar no botão de aumentar recuo, o cursor, estando aqui dentro desse parágrafo, toda vez que eu clicar no botão de aumentar recuo, eu vou aumentar o afastamento desse parágrafo da margem esquerda, certo? Então, vamos dar uma olhada nisso. Eu vou clicar aqui, né, na palavra funciona e vou clicar várias vezes no aumentar recuo. Então, um clique, 2 cliques, 3 cliques. Perceberam? Este parágrafo está se afastando da margem esquerda. Vou clicar aqui no diminuir. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Perceba nesse vídeo, perceba nessa mudança que eu estou fazendo, que esta ampulheta, vamos chamar de ampulheta, na verdade não é uma ampulheta, são 2 triângulos, né? É um triângulo em cima e um triângulo embaixo, certo? Então, esse controle ali é justamente o controle de recuo. Então, se eu vou lá e ligo o controle de recuo, né, olha o que vai acontecer, ele vai andar também. Eu vou clicar nele e ele vai andar. É ele que anda, ó. Cliquei, ele saiu dali, ó. Onde é que ele está agora? Você está vendo? Lá em cima, na régua. Cliquei, ele anda. Então, esse cara aqui é o controle de recuo. Esses dois botões aqui estão intimamente ligados com esse cara. Eles fazem a mesma coisa, certo? E você percebe aqui, ó, o início do meu texto está aqui, mas a margem esquerda do meu papel continua aqui. Portanto, isso é o chamado recuo, certo? Isso é o recuo. Bom, de todo jeito, tá aqui mais 2 controles. Que outros recursos de parágrafo nós temos? Sim, nós também temos um controle de recuo à direita, só que não tem botão aqui em cima. Então, esses 2 botões aqui, eles aumentam e diminuem apenas o recuo da margem esquerda, o recuo esquerdo, certo? O recuo direito está aqui, ó, nesse triângulozinho aqui. Esse é o recuo direito. E ele controla o afastamento
da margem direita. Portanto, o afastamento aqui também está 0. O texto é encostado na margem direita. Mas eu posso vir aqui com o mouse e arrastar. Clico e arrasto. Tá vendo? Eu arrastei o recuo. Tá vendo? Essa linha agora é a linha de recuo, né? Então, o que eu tenho é esse é o recuo direito, tá? Esse que está a margem esquerda, aqui está o início do texto, esse aqui é o recuo esquerdo. Você está percebendo que recuo esquerdo e recuo direito são controles que só estão afetando este parágrafo, porque este parágrafo aqui embaixo não está sendo afetado. Mas claro que ele não está sendo afetado, porque recuo é uma característica do parágrafo, certo? Não é uma característica da página toda. Então, somente este parágrafo está recebendo alterações no recuo, tá aumentando o recuo esquerdo, está aumentando o recuo direito. Somente este parágrafo está sofrendo com isso, ok? Você também pode alterar o recuo esquerdo arrastando por aqui, se quiser. Agora eu vou pedir que você preste muita atenção no que eu vou fazer nesse arrasto agora, certo? Olha só, eu vou clicar aqui no triângulo de baixo, certo? Então vou clicar aqui no triângulo de baixo, tá? E vou arrastar. Olha o que acontece. Veio o parágrafo inteiro, o recuo do parágrafo inteiro, certo? Mas você percebe que quando eu arrasto aqui o triângulo de cima também vai. E se eu arrastar pelo triângulo de cima? Se eu arrastar pelo triângulo de cima, só ele vai. E o que é que ele faz? Esse triângulo de cima, ele controla o recuo apenas da primeira linha do parágrafo. É um recuo especial da primeira linha. Então o parágrafo inteiro começa nesse ponto, né? Ó, o parágrafo inteiro começa nesse ponto, nessa linha reta invisível. E a primeira linha do parágrafo começa aqui, ó. Então é um recuo especial. Se você arrasta pelo triângulo, você está alterando o recuo esquerdo. Então esses dois botões, eles estão ligados a esse triângulo aqui, certo? Esse triângulo aqui altera apenas o afastamento da primeira linha do parágrafo. E este triângulo aqui afeta o afastamento da margem direita. Então, os três controles de recuo na régua são três triângulos, certo? Recuo esquerdo, recuo direito e recuo da primeira linha, certo? Você pode arrastar e brincar na sua régua e você que manda, tá? Bom, um outro recurso que a gente usa para trabalhar com parágrafos são esses dois botões aqui, né? Os marcadores, esse botão aqui, ativar e desativar marcadores, a tecla de detalhe é Shift F12, como está mostrando ali, e a numeração, que é apenas o F12, certo? Então eu vou clicar aqui nesse parágrafo e vou pedir para ligar um marcador. Ele vai criar ele vai afastar, vai recuar o parágrafo e vai criar um símbolozinho aqui como um indicador de marcador, certo? Lá vou eu escolher outros marcadores aqui, ó. Tem marcador maior, tem marcador quadrado, tem marcador com símbolo de setinha, tem marcador com sinal de visto e aí vai. Tem um bocado de marcador para você escolher. Brega, feio, mas tem um bocado de marcador para você escolher. Se você não quiser escolher marcador, você pode escolher numeração. Aqui tem vários tipos de numeração, né? 1, 2, 3 e aí vai. O bom de você trabalhar com marcador de numeração é o seguinte: eu vou pegar aqui um parágrafo, tá? Eu vou limpar aqui a formatação dele, ele volta a ser normal. Eu vou ligar uma numeração aqui, vou ligar a numeração entre parênteses aqui, 1, 2, 3, pronto. Aí eu vou fazer assim, vamos lá. Lembrar de trazer pão e queijo. Enter. Tá vendo? Ele já criou o próximo parágrafo com o indicador já atualizado, né? Comprar remédio de pressão. Certo? Enter. Lembrar de pagar a escola dos meninos. Pronto, e aí vai. Então, o que eu fiz? Eu liguei uma numeração
e aí automaticamente ele vai fazendo os próximos parágrafos com essa numeração. Uma coisa que é interessante é que quando você está num trabalho de numeração, essa numeração tem vários níveis automáticos. Quer ver? Eu vou fazer aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, como se fosse o índice de um livro, certo? Primeiro capítulo, hardware. Ok? Aí, mas eu não quero ir para o segundo capítulo, eu quero ir para o primeiro subtópico de hardware. Aí eu vou dar um tab, né? CPU, memória, discos, periféricos. Pronto, enter. Aí eu vou fazer um shift tab para voltar. Na verdade é aumentar e diminuir recuo. Certo? E note que ele volta para o 2, porque o nível superior, o primeiro nível dessa listagem, ele colocou o número 1 no hardware, né? Aí eu vou botar aqui software, certo? Tab. Aí, fiz agora software, qual é o primeiro item de software? Então, sei lá, licenças de software. Classificações. Vamos falar sobre compilação. Aí eu vou dar um Enter, Shift, Tab para voltar. Aí ele volta para o número 3, porque o 3 é o próximo nível depois de software. Então tudo isso é feito com numeração. Eu posso selecionar tudo aqui e pensar em fazer uma numeração diferente também. Seleciono aqui outras numerações. Aí, olha, ele pergunta como é que eu quero que o nível vá. O primeiro nível eu quero de 1, o segundo nível. O segundo nível eu gostaria que fosse... deixa eu ver aqui, mostrar subníveis. Pronto, 1.1, olha que legal. Antes eu não quero nada, depois eu quero um ponto. Pronto, olha, aí eu tô definindo aqui como vai ficar a minha numeração. Vê que legal, certo? O terceiro nível eu quero que não mostre nada, depois mostre um ponto. E aí eu quero que mostre 3 subníveis, 1.1.1, pronto. Aí eu vou dar um OK. Olha, meu Deus, como está ficando organizado. E depois de CPU, se eu der um Enter aqui e dou um Tab, aí ele fica 1.1.1, vê que legal, a numeração automática. Tudo isso configurado dentro do botão de ativar e desativar a numeração, certo? Esses são efeitos de parágrafo. Quer mais efeitos de parágrafo? Você precisa ter mais efeitos de parágrafo? Então você pode fazer o seguinte, você pode chegar aqui em cima e pedir, formatar parágrafo. Na verdade, desses botões que a gente viu, existe a opção marcadores de numeração, que vai abrir aquela mesma janela que eu mostrei, certo? Mas você também tem a opção de formatar parágrafo. Formatar parágrafo. Logo, um outro menu que é interessante, tem um espaçamento aqui, o espaçamento, o menu formatar, do mesmo jeito como o menu formatar texto, é uma opção de efeitos de caractere que a gente viu, o formatar espaçamento dá acesso às entrelinhas e o espaçamento e os recuos, certo? O formatar alinhar dá acesso ao alinhamento de parágrafo, à esquerda centralizado, direito justificado. O formatar listas dá acesso aos marcadores de numeração. Então esses menus que estão aqui dentro de formatar, texto, espaçamento, alinhar e listas, são na verdade conjuntos de ferramentas organizados e bem reunidos desses aqui, que são os que a gente mais usa. Essas são as ferramentas que a gente mais usa no dia a dia. E aí o que foi que o pessoal que programa o Writer fez? A gente sabe que aqui existem duas classificações. Essa primeira aqui é de efeitos de caractere. Essa segunda que a gente está vendo aqui é de efeitos de parágrafo. Ok, a gente sabe que eles são divididos assim. Mas você entra no menu formatar e você tem aqui, vamos lá, eu vou entrar no menu formatar, vamos dar um zoom, certo? No menu formatar nós temos aqui essas opções, texto, que é só efeito de caractere, que é uma forma rápida de acessar também, ao invés de ir na janela do formatar caractere. Nós temos aqui espaçamento, alinhar, isso aqui é a mesma coisa que você conseguiu que está aqui dentro da janela de formatar parágrafo. E nós temos aqui listas, que também vai fazer uma forma rápida de acesso para você não ter que entrar na janela de marcadores e numerações, certo? Então, assim, eu acredito, assim, é bom desenhar que essa área que está aqui, essa área inicial que está aqui, é só uma área de atalho, certo? É só uma área de acesso rápido.
aos comandos que a gente vai encontrar aqui, ok? Bom, e aí vamos lá, vamos acessar a janela de parágrafo, né? Vamos acessar a janela de parágrafo para a gente poder ter pelo menos uma noção do que é que nos espera. Então, formatar, menu formatar, opção parágrafo. Aí surge a janela de parágrafo. A janela de parágrafo, minha gente, tem muito mais opções do que os botões que estão lá, certo? Mas é muita coisa mesmo. Aqui na janela de parágrafo, olha, repara só o que é que você vai encontrar. Você vai encontrar no alinhamento aquilo que a gente já conhece. Esquerda, direita, centro, justificado. Também tem o alinhamento, né, do texto com outros textos. Tem outras opções aqui, certo? Direção do texto para usar se você quer o texto de cima para baixo, né, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O fluxo do texto, se vai haver hifenização, se vai haver separação de sílaba, né, hifenização é esse recurso, quebras, tudo isso. Vamos ver aqui, estrutura de tópicos e numeração, né? Os níveis de tópicos do texto, recuos e espaçamentos, né? Recuo antes do texto, depois do texto, recuo da primeira linha, quer dizer, antes do texto é o recuo esquerdo, depois do texto é o recuo direito. Primeira linha é aquele recuo da primeira linha que a gente viu. O espaçamento acima do parágrafo, embaixo do parágrafo, o espaçamento de linhas, que foi aquele entre linhas que a gente viu. Tudo isso está na janela de formatar parágrafo, certo? Ainda tem aqui recurso de tabulação, que a gente vai ver o que é. Ainda tem aqui o recurso de capitular, que a gente vai ver o que é. Então eu vou acabar construindo com vocês agora um botão, um vídeo próximo, já que esse aqui já está chegando a 21 minutos, 22 na verdade, para mostrar a vocês os recursos dessa janela de parágrafo. Então seria um vídeo 5A que eu estou preparando, agora decidi que vai ser feito para o nosso próximo vídeo, só para complementar aqui na nossa janela de parágrafo, ok? Então, para a gente finalizar este vídeo, né, para a gente poder finalizar este vídeo da maneira correta, para não tomar muito tempo de vocês, né, para não ficar muito grande, no seu material de apoio, no capítulo de LibreOffice Writer, você vai ver lá principais efeitos de parágrafo. Principais efeitos de parágrafo, e as questões propostas são as questões 13 a 15. O nosso próximo vídeo será um complemento desse, então as questões serão as mesmas, 13 a 15, ok? Mas a gente vai ver um pouco mais a fundo a janela de formatar parágrafo, ok? Então, esses dados serão os mesmos, exatamente os mesmos, o capítulo está lá, principais efeitos de parágrafo, só que a gente vai mergulhar um pouquinho agora na janela de parágrafo no nosso próximo vídeo, ok? Portanto, fica aqui o meu abraço, até o nosso próximo vídeo, será gravado em instantes. Um abraço.